O nosso próximo convidado é o professor Mauro Rosenberg, que vai falar um pouco para nós sobre Machine Learning, inteligência artificial. Funciona. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, acho que muita gente já me conhece, meu nome é Mauro. Eu tenho um laboratório ali no Departamento de Informática e Estatística, que é o Laboratório de Conexionismo e Ciências Cognitivas. E vou tentar, então, falar rapidamente para vocês sobre o que é, em linhas gerais, inteligência artificial e tentar direcionar um pouquinho mais a conversa para as técnicas de aprendizado de máquina e, eventualmente, até a gente pode tentar conversar um pouquinho sobre... Eu também não entendo nada de computação quântica, tá? Mas eu sei que algumas coisas que se usam em inteligência artificial, por exemplo, podem ser mais facilmente feitas com computação quântica, como, por exemplo, transformadas de Fourier, ou tipo problemas de otimização para treinamento de redes neurais, etc. Então, só assim, algumas últimas notícias aí que eu peguei na internet nessas últimas semanas de coisas que já são feitas, né, automaticamente, né, na verdade. Então, algumas coisas que já se faz, por exemplo, né, se você tiver um celular da Android e receberem mensagens no Gmail, tem algumas sugestões de respostas, né, que vocês podem dar automaticamente, né, pelo Gmail. E usa inteligência artificial. A Microsoft tem, eventualmente, um software lá que usa inteligência artificial e que captura a semântica da foto e tenta escrever uma caption para aquela foto, né? Tem uma IA do Google lá que pode fazer reconhecimento de palavras, né? Offline, não precisa estar conectado na nuvem. Isso, né, são algumas coisas, tá? Tem outras coisas aqui um pouco mais recentes. Tem uma IA DeepMind, já consegue detectar com precisão mais de 50 doenças. A IA criada pela empresa do Elon Musk, né, esmaga profissionais de um joguinho chamado Defense of Ancients 2, né, e a IBM patenteia tecnologia para usar a inteligência artificial em semáforos. Então, são algumas coisas recentes aí. E tem gente que fala assim, né, porque a inteligência artificial é a nova eletricidade, né, vai representar no nosso dia a dia o que representou o advento da eletricidade há mais de 100 anos atrás, né, 100 anos atrás. Então, isso vai fazer cada vez mais parte do dia a dia. E aí, então, surge, né, uma primeira pergunta, que é, afinal de contas, o que é inteligência artificial? Certo? Então, tem uma parte filosófica muito interessante nesse negócio, que é muito bom a gente eventualmente discutir, tomando uma cerveja, né? Discutindo computação quântica, tomando cerveja, falando sobre, né, inteligência artificial, tá? Mas é tentar entender, né, como é que o ver, o aprender, o recordar e raciocinar pode ser realizado por uma máquina. Tem várias respostas que tentam definir o que é inteligência artificial. Eu estou fazendo inteligência artificial. O que tu está fazendo? Eu estou tentando fazer uma máquina que passe, por exemplo, no teste de Turing da inteligência. Ou seja, é um chatbot que conversa comigo e não consigo dizer se aquela entidade que está conversando comigo é um ser humano ou um computador, afinal de contas, né? Então, isso seria fazer... um sistema que, eventualmente, age como um ser humano. Ou, não, eu estou fazendo o meu sistema, ele vai, fazer um diagnóstico médico, tentar substituir um médico numa emergência, coisa assim, no hospital do interior, e aí, então, eu estou fazendo um sistema que pensa como um ser humano. Ou, né, eu estou fazendo IA porque eu quero fazer um provador de um teorema, coisa parecida, seja, eu estou fazendo um sistema que pensa racionalmente, ou eu estou, desenvolvendo o IA, eu estou trabalhando com robótica, e eu estou querendo fazer, então, um sistema que haja racionalmente e que seja capaz de levar peças de um lugar para o outro, num ambiente desconhecido, ou varrer essa sala, o que quer que seja. Tá? Tem N mais capa e aplicações. Tá? Bom, mas eu gosto de uma boa definição, tá? Que é dada no livro do Luger, que diz assim, inteligência artificial, né? Não sei muito bem o que é, mas
para que serve? Ela serve para solução de problemas, certo? Que normalmente são problemas difíceis e complexos, usando e manipulando, né, um conceito muito interessante, que é o conceito de conhecimento. Certo? Então, a gente pode pensar, né, que a gente está, né, na parte mais simples, que começou o processamento de dados, né, aqueles primeiros computadores lá na década de 50, 60, eles manipulavam dados. Né? Então, depois dados, reúne dados em torno de informação, e depois conhecimento, e mais adiante, né, a sabedoria. Então, vem desde o mais explícito e simples até o que está mais tácito e complexo. Tá? Um bom exemplo aí, né, esse exemplo. Então, o que é dado? Ó, dado tem valores de pixel e intensidades de cinza. Isso é dado, certo? Ó, o que é informação? Eu posso, sei lá, por exemplo, medir o tamanho, né, de um ponto a outro nesse conjunto de pixels aí, dizer, né, o tamanho da cabeça, etc. Eu estou dando uma semântica para isso, eu estou conhecimento, onde é que está a cabeça, afinal de contas. Né? Então, conhecimento, olha, se eu quiser saber, né, se é menino ou menina, para onde eu tenho que olhar? É uma coisa que é tácita, faz parte de um conjunto interno de valores, certo? Então, isso basicamente, acho que todo mundo entendeu o que é conhecimento, né? E depois tem a sabedoria, né? Ou seja, tudo bem, eu sei, né, eu consigo ver se é menino ou menina, mas se existem casos de má formação na família, será que não seria, né, não seria um sinal de sabedoria, ou eventualmente examinar com mais detalhes, sei lá, por exemplo, a área da coluna, para ver se não tem alguma malformação, ou a área do coração. Tá? Então, isso é sabedoria, pegar esse conhecimento e eventualmente esmiuçar mais ele, né, para que eu tenha realmente uma resposta um pouco mais, certo? Bom, e aí eu vou usar conhecimento para a solução de problemas. Tá? Mas em que problemas eu vou usar o conhecimento? E a gente pode dizer que tem 3 tipos de problemas. Tá? Os melhores são os que não têm solução. Ótimo, não tem o que fazer. Certo? Depois a gente diz que tem os problemas que têm solução algorítmica. Eu preciso saber quanto é que eu tenho que pagar para receber de volta no imposto de renda. Só fazer um algoritmo, né? Ver quanto é que eu recebi, quanto é que eu gasto, quantos dependentes eu tenho, quanto que eu gastei com educação, quanto que eu gastei com médico. E esse algoritmo vai me dizer quanto que eu tenho que pagar, quanto que eu tenho que receber de volta. E os outros, certo? Então, os outros são aqueles em que, por exemplo, a solução algorítmica tem uma alta complexidade. Resolver o problema do caixeiro viajante, por exemplo, problema da mochila, problemas de logística, etc. Aqueles que o ser humano é capaz de resolver, certo? Então, por exemplo, puxa vida, vocês sabem ler, vocês, né, sabem que esse conjunto de pixels aqui é uma letra A. Mas se eu puder, faça um algoritmo que pegue um conjunto de pixels e diga que letra é, né? Qual é a classe daquele conjunto de pixels em termos de classe, como sendo qual é a letra, é A, B, C. Né? Não é uma tarefa tão fácil de resolver algoritmicamente. A gente resolve e a gente não sabe muito bem como resolve, certo? E aqueles que os seres vivos, e aí, né? Tem aquele negócio, fazer inteligência artificial vai fazer um computador que se comporte ou que pense como um ser humano, ou talvez como um ser vivo seja um melhor protótipo, né? Eu sempre brinco com os alunos, né? Quem é que é mais inteligente, né? O homem ou a barata? Aí, normalmente, né, os alunos falam, não, o homem é muito mais inteligente que a barata. E se tiver uma guerra atômica, quem sobrevive? O homem ou a barata? Certo? Então, depende para que tu quer. Quer dizer, se a tua tarefa é sobreviver, talvez a barata seja mais inteligente que o homem, ela é mais adaptada para sobreviver em condições adversas de ambiente. Então, esse conceito, né, a gente tem que pensar que talvez o ser vivo talvez seja um protótipo melhor de uma entidade inteligente. Certo? Então, por exemplo, coisas que a gente faz, seres humanos e animais, seres vivos, que a gente ainda não pensa em como transformar isso num algoritmo.
né? Jogar xadrez, jogar futebol, reconhecer faces, fazer traduções, procurar comida, fugir de predadores, reconhecer letras, etc. Certo? E é justamente, então, aqui, nessa terceira classe de problemas, que entra a inteligência artificial. Bom. Então, aqui tem alguns exemplos de tipos de problemas, né? Por exemplo, problemas que requerem conhecimento especialista, diagnóstico médico, localização de recursos minerais, problemas que requerem percepção, reconhecimento de objetos, reconhecimento de fala, problemas que requerem raciocínio, solução de quebra-cabeças, problemas que requerem extração e descoberta de conhecimento, por exemplo, análise de risco em empréstimos. Será que esse cara vai pagar? Qual é o risco, né, que eu corro se eu, né, emprestar dinheiro para esse cara que tem 2 filhos, é professor universitário, né? Ele não me paga. E problemas que eventualmente requerem soluções ótimas, né? Alocação de avião em malhas aéreas, alocação de máquinas, etc. Tá? Bom, aí tem mais, né? Dá para usar, o bom é isso, né? A gente nunca vai ficar sem emprego. Dá para usar inteligência artificial, né? Um monte de problemas. Aí são só alguns que eu levantei para você. Assim, processos industriais, robótica. Então, a gente não fica sem emprego. Bom, agora que a gente sabe, né, o que, né, vamos falar sobre o como. Então, a gente pode dividir a inteligência artificial, historicamente, em 2 grandes abordagens, né, da onde é que a gente tira o conhecimento. Tá? Então, uma abordagem chamada de abordagem da inteligência artificial simbólica, ou GoFi, né, o Good Old Fashioned Artificial Intelligence, que coloca o ser humano como o protótipo da inteligência, da onde eu tiro o conhecimento. Tiro o conhecimento, em geral, de um ser humano, como? Tentando fazer um modelo computacional de como ele pensa. Um ser humano, né, sei lá, ele representa conhecimento, ou como regras, ou como uma rede de conceitos interconectados. Certo? Filosófico, né? Exatamente como ninguém sabe, mas a gente tenta entender, né? Ter um meta-pensamento sobre o pensar e a partir daí a gente, né? E aí, né? Tem a abordagem clássica de agentes que o Sr. Jome vai falar amanhã, etc. E tem a abordagem da inteligência artificial não simbólica, também chamada de inteligência computacional. Certo? Então, basicamente, a ideia é o seguinte, olha, né, onde é que eu pego o conhecimento? Eu posso pegar o conhecimento de um especialista de domínio ou de informações que estão na internet, né, na Wikipedia, na Wikipedia, no Google Knowledge Graph, certo? Ou, né, entrevistando um especialista, entrevistando um médico, como é que tu resolve, ou entrevistando um agrônomo, como é que ele identifica doenças numa plantação, etc. Certo? Mas muitas vezes esse especialista do domínio não está disponível, certo? E aí, então, eu tenho que pegar o conhecimento de um outro lugar, e aí, então, é que entram as técnicas de, né, aprendizado de máquina. Então, né, o conhecimento pode estar nos dados, e aí entram as técnicas de aprendizado de máquina, tá? De modo, então, que eu uso o conhecimento do especialista, ou o conhecimento dos dados, para a construção de modelos. E aí, em cima dos modelos, né, eu vou fazer algoritmos de inferência, de simulação, avaliação, vou chegar numa solução, vou testar, meu modelo está bom, não está bom, vou aprimorar o meu modelo, e assim sucessivamente. Então, né, olhando para aquele lado direito ali da transparência, então, é o que a gente normalmente chama então, de inteligência computacional. Né? Então, um lado é inteligência artificial, o outro lado o pessoal chama de inteligência computacional, ou soft computing, ou aprendizado de máquina. Certo? Então, é um conjunto de metodologias, vou passar mais adiante ali, vai ter uma coleção enorme de técnicas, certo?
que serve, então, para lidar com problemas complexos do mundo real, onde, eventualmente, as abordagens tradicionais, né, são, né, ineficazes ou inviáveis. Então, eu não consigo fazer um algoritmo e também não consigo tirar do especialista, ser humano, ser vivo, como ele resolve aquele problema. Se eu perguntar para uma formiga, como é que tu faz para achar comida, né, gastando o mínimo de energia? Ela não vai conseguir fazer isso, né? Ela não vai me dizer, certo? Mas eu vejo a formiga, né, se comportar num ambiente e tento dali, então, tirar uma inspiração, né? Isso envolve, então, raciocínio incerto ou impreciso, problemas de otimização, classificação e regressão. Então, o aprendizado de máquina, ele dá, então, para os computadores essa capacidade de aprender, certo? Colocar conhecimento no computador, sem que eu precise programar explicitamente esse conhecimento, sem que eu precise construir explicitamente o modelo. Tá? Eu posso usar os dados para construir, né, esse modelo, adaptar, aprender esse modelo, certo? E eu tenho muitos algoritmos para escolher, então, certo? E é sempre importante dizer que eu preciso validar esse modelo, certo? Vou falar um pouquinho sobre isso, certo? O outro termo que a gente ouve muito hoje em dia também é data science. Então, data science normalmente significa aprendizado de máquina aplicado a uma grande quantidade de dados. O aprendizado de máquina, então, ele envolve normalmente um workflow típico, né, que passa, então, pela aquisição, a preparação dos dados, tá? E aqui, então, a aplicação da técnica de aprendizado de máquina que eu escolhi, que pode ser a mais adequada, né, que me parece mais adequada para resolver o problema, a validação, sempre importante, né, e aí eu passo por um processo de refinamento aqui, até que depois, então, eu uso o meu modelo para, né, então, tomar decisão e fazer predições. Eu sempre digo também para os alunos que aplicar a técnica de aprendizagem de máquina é fácil. O mais difícil é fazer a preparação dos dados, né? Então, aqui tem só uma pequena lista que não dá nem para ver direito, tá? A gente pode dividir as técnicas de aprendizado de máquina em aprendizado não supervisionado e aprendizado supervisionado. Tá? O aprendizado supervisionado é quando eu tenho exemplos da resposta, né, que me ajudam, então, a construir um modelo. Então, o que é um modelo? É uma maneira de relacionar os dados do meu problema com a resposta que eu quero. Se, para alguns casos, eu tenho a resposta para dados, né, para aqueles casos, isso é um problema de aprendizado supervisionado. Tá? E aqui entra as técnicas de redes neurais, árvores de decisão, nearest neighbor, etc. Certo? E aqui eu tenho os problemas de aprendizado não supervisionado, que basicamente, então, serve, né, quando eu tenho só as entradas, eu tenho dados, mas eu ainda não sei exatamente o que aqueles dados significam. Tá? Então, por exemplo, sistema de recomendação para Netflix, por exemplo. Eu não tenho, eu sei os tipos de filmes que cada pessoa assiste, tá certo? Mas qual é a resposta? Não tem, tá? Então, o que eu quero é conhecer como é que os dados eventualmente se agrupam, né? Então, são problemas normalmente de classificação, certo? Então, outra coisa, né? Tem muito algoritmo, muitos deles fazem basicamente a mesma, tem nomes diferentes que fazem basicamente a mesma coisa. Tá? Então, aqui tem mais ou menos um pacote, o Scikit, né? Tem um pacote de aprendizagem de máquina com o Python, tá? Então, dá mais ou menos um roteiro, né? Se o meu problema é de regressão, quais são as técnicas que eu eventualmente tenho disponíveis? Se o meu problema é de classificação para muitos dados ou para poucos dados? Se o meu problema é de clusterização? Se o meu problema é de redução de dimensionalidade? Redução de dimensionalidade normalmente é uma etapa que passa, né, pela aquela fase de preparação de dados, né? Tem que reduzir a dimensionalidade dos meus dados, isso é uma parte importante. Tá? Então, a redução do número de atributos e características utilizados para prever um resultado. Tá? O objetivo, então, é reduzir o meu tempo e custo do meu algoritmo de data mining, evitar, eventualmente, um overfitting, né? E tratar o problema da redução de dimensionalidade. Ou seja, se eu tenho
né, muitos atributos, muitas variáveis de entrada no meu problema, a quantidade de dados que eu preciso para realmente ter uma significância estatística para aqueles dados cresce, né, muito rapidamente, certo? Então, eu sempre tento fazer uma redução de dimensionalidade, que pode ser, então, uma seleção de qual daquelas características realmente é importante para a solução do meu problema, certo? Ou, então, fazer uma combinação de variáveis que, eventualmente, já estejam correlacionadas, eu não preciso botar elas duas vezes. Beleza. Bom, então, algumas técnicas para redução de dimensionalidade, por exemplo, análise de componentes principais. Então, aqui é só um exemplo em que eu tenho, por exemplo, duas variáveis, mas, na verdade, toda, né, a maior variância é explicada só por, né, pela variável que está aqui no eixo X, né? Então, o que eu tenho que fazer, né, é rodar esse espaço nessa direção e usar essa componente, né? Essa componente me explica muito do meu problema. Tá? Pode ser linear, não linear. Análise de componentes principais também me ajuda a enxergar, né? Então, por exemplo, eu tenho, um exemplo, concentrações de cálcio, sódio, cloro, potássio, né? Medidas de pH e condutividade elétrica. Então, tenho aqui 6 variáveis de entrada, certo? E se eu faço um PCA, uma redução de componentes, né? Pego os componentes principais e pego só os 2 primeiros componentes e agrupo eles, eu consigo eventualmente ver, olha, essas amostras aqui, né, vieram, por exemplo, de Lagoa das Bateias, esse aqui da nascente do córrego Verruga, e esse aqui do córrego Verruga na área urbana. Me facilita, eventualmente, a visualização nesse processo do aprendizado de máquina. Então, é uma etapa que normalmente a gente usa no processo de aprendizado de máquina, na preparação dos dados. Tá? Depois, técnicas de aprendizado não supervisionado. Tá? Então, eu tenho camédias, modelos de misturas de gaussianas, mapas auto-organizáveis, que são um modelo de redes neurais. Tá? Então, nesses casos aqui, eu quero poder, como por exemplo, nesse caso, reconhecer os clusters, né? Quem é parecido com o quem, né? Dentro daquele meu espaço de características. Certo? Quem é parecido comigo como consumidor do Netflix, por exemplo? Tá? E aí, que filmes ele assistiu? Bom, então talvez eu me interesse por esses filmes também. Certo? Então, isso é muito usado, por exemplo, para sistemas de recomendação. Tá? Bom, em muitos casos eu tenho que fornecer o número de clusters. Tá? Depois que meu processo, né, me mostra quem é parecido com quem, eu tenho sempre que perguntar e tentar entender a razão dessa clusterização. Né? Então, a visualização, se possível, é muito importante, né, nesse processo. Tá? E eu posso, né, ter métricas de qualidade de cluster, né, distância, né, extra-cluster e dentro do cluster, né, podem ser usadas, mas eventualmente tem que ter um certo cuidado, já que muitas vezes elas não oferecem uma validação verdadeira. Certo? E aí, sempre se perguntar, esse agrupamento que eu obtive faz sentido ou não? Tá? Aqui tem um algoritmo padrão de camédias, não vou entrar em detalhes disso, mas é bem tranquilo. Tá? Então, começo com pontos aleatórios, tá? E, eventualmente, né, dependendo do ponto onde eu começo, eu vou convergir para, né, os centroides dessas áreas aqui. Isso aqui é um outro algoritmo de aprendizado não supervisionado, né? Os mapas auto-organizados, que é um modelo de redes neurais, em que eu tenho as minhas variáveis de entrada aqui, e um mapa de neurônios, normalmente numa grade bidimensional, certo? E aí eu procuro ver, ele faz eu não preciso especificar um número de clusters, mas ele faz uma preservação de topologia, né? De modo que, né, entradas parecidas fiquem próximas nessa grade bidimensional aqui, né? Então, isso aqui, por exemplo, é um mapa de IDH, né? Então, quando eu coloco aqui os, né, fatores que determinam o IDH de uma população, né, de um país, certo? E depois eu vou ver quem são os países, em que lugar do mapa eles estão colocados aqui no mapa de características. Eu vou ver que as coisas formam uma espécie de um cluster. Então, aqui tem países desenvolvidos, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Suécia, certo? Os menos desenvolvidos, Espanha, Grécia, Uruguai, tá?
Tá? Aqui depois eu tenho Venezuela, isso aqui me chama antigo, tá? Venezuela, Kuwait, e assim por diante. Tá? E aí eu chego nos países menos desenvolvidos ainda. Tá? Então eu consigo projetar num mapa, né, bidimensional, né, características ou resultado de uma clusterização, né? Se, por exemplo, eu uso 31 fatores para calcular o IDH do país. Já no aprendizado supervisionado, a gente tem, né, tipicamente as redes neurais, tá? E a ideia das redes neurais, então, se na inteligência artificial simbólica, eu digo, como é que eu tento entender como é que o homem pensa, né? No sentido, será que ele pensa com regras ou com redes de conceitos que se interconectam? Aqui a filosofia é diferente. Eu digo o seguinte: eu não vou me preocupar com isso. Eu vou dizer o seguinte: olha, o ser humano ou os seres vivos apresentam um comportamento inteligente porque eles têm um sistema nervoso. Olha, se eu conseguir fazer um modelo computacional desse sistema nervoso, quando esse sistema nervoso artificial funcionar, provavelmente vai emergir dali um comportamento inteligente. Basicamente, essa é a filosofia, né, dessa abordagem neural. Tá? Então, ela é uma estrutura computacional biologicamente inspirada, assim, grosseiramente, no funcionamento dos neurônios, certo? De modo, então, que, né, eu tento regular e fazer aparecer um comportamento inteligente. Tá? Aqui eu tenho um neurônio biológico e a sua simplificação num modelo artificial. Então, deixa eu só... Né, eu pego as entradas, que são os estímulos do neurônio, ele tem pesos que simulam a força de contato sináptico. Isso entra aqui no corpo celular, se for maior que um determinado valor, né, ou, no caso aqui, uma função não linear, o neurônio dispara, ou então ele não dispara. Então, aqui eu tenho, né, que suprir um conjunto de treinamento com valores de entrada e as saídas desejadas, certo? E utilizar a característica da rede de ser uma boa interpoladora para que ela possa, então, fazer previsões para casos não vistos durante o treinamento. Então, basicamente, o processo, eu tenho, né, aqui dá para ver mais ou menos, eu tenho esses pontos, né, eu gostaria de fazer uma regressão. Qual é o modelo de uma função que passa por esses pontos? Tá? Então, o processo de treinamento é um processo de otimização que minimiza um erro, otimiza um erro aqui, certo? E eu vou ajustando o processo, né? Normalmente a gente usa algo baseado em gradiente descendente, descida de gradiente, que vai ajustando os pesos de modo a cada vez mais ir minimizando o peso. Então, aqui para uma rede neural para problemas de regressão, aqui uma rede neural utilizada para problemas de classificação. Normalmente a estrutura em camadas, etc. Aplicações de redes neurais, comandos de voz, síntese de voz, reconhecimento de locutor, identificação do locutor, identificação de impressão digital, identificação de assinaturas, autenticação de usuários por padrão, né? Previsão de mercado futuro, análise de risco, previsão de falências. Tem só isso aqui, só alguns exemplos de algumas aplicações que dá para fazer, né, com redes neurais. Vou falar um pouquinho, não sei se a gente tem tempo, mas sobre Deep Learning, né? Então, o que é né, o Deep Learning, também conhecido como redes neurais profundas, né? A ideia, então, é de que eu faço menos pré-processamento, menos preparação dos dados, né? E deixo com que a rede neural faça essa preparação dos dados, colocando mais neurônios, certo? Basicamente, essa é a ideia. Okay? Então, normalmente eu uso redes, né, com várias camadas, certo? E que normalmente tem várias aplicações, por exemplo, na questão de reconhecimento de imagens, reconhecimento de voz, né? Transformação de voz para texto, texto para voz, e assim por diante. Então, uma rede que realiza algumas operações de convolução, tem várias camadas, certo? Então, várias aplicações hoje em dia, o pessoal está usando muito, está muito na moda a gente falar sobre Deep Learning, certo? Então, por exemplo,
ela surgiu em função desse problema aqui do ImageNet. Então, eu tenho 1000 objetos e mais de 1 milhão de imagens de treinamento, certo? E esse foi né, das arquiteturas que melhor resolveu este problema. Teve uma taxa de acertos, né, extremamente elevada. Certo? Bom, eu queria, então, falar, né, só para terminar, um exemplo prático de todo esse processo. Falando de algumas técnicas, né? Aqui tem um problema que seria, né, eu tenho partículas de cristal, né? Essas partículas eu posso colocar aqui sobre um feixe de laser e ela vai produzir um padrão de difração. Certo? Então, para esse problema específico, diferentes partículas vão produzir diferentes padrões de difração. Então, para esse problema específico aqui, eu tinha 162 partículas, cada uma dessas partículas submetida a 133 orientações, certo? E quando o padrão de difração, ele gerava uma imagem de 7.200 pixels, que são imagens, realmente. Tá? Então, tá? Além disso, o problema era tal que, se a partícula tivesse sob diferentes orientações, ainda assim eu deveria poder reconhecer características dessa partícula. Tá? Para esse problema, o que eu tentei fazer foi reconhecer o tamanho aparente da partícula, certo? Então, a primeira coisa que se fez né, nessas imagens aqui, certo? Foi fazer a transformação dela para o espaço de frequência, porque no espaço de frequência as imagens eram invariantes à rotação. Certo? Depois disso, a gente fez uma redução dimensional. Tá? Eu escolhi alguns dos componentes principais que eram, né, responsáveis pelas maiores variâncias, uma normalização, tá, que também faz parte do processo. Então, toda essa parte aqui é a parte trabalhosa de processo, né, de preparação dos dados. Finalmente, a gente treinou uma rede neural e, né, submeteu ela para predição. Tá? Então, esse aqui foi o comportamento geral que eu consegui, né, uma tarefa que não é fácil, não é trivial, né, que é reconhecer o tamanho aparente da partícula a partir das imagens. Tá? E aqui, então, para cada uma das partículas, para um exemplo, né, de como é que ficou a regressão para cada uma das partículas. Certo? Para terminar, tá, falar um pouquinho, então, né, onde é que a gente encontra a biblioteca para fazer machine learning? Tá? Então, tem várias. Tá? Se vocês forem nesse site aqui de GitHub, não sei o que, vou deixar para vocês transparentes, vocês vão encontrar toolboxes, né, e material de machine learning para quase todas as linguagens. Tá? As mais populares. Scikit-learn para Python, tá? TensorFlow para redes neurais, tá? Específico em geral, e Deep Learning, né, em particular. Tá? O Apache System ML, né, tecnologia de aprendizagem de máquina criada pela IBM, certo? Tem uma série de características aqui, customização do algoritmo de linguagens semelhantes a R, semelhantes ao Python, modos de execução em SparkML, Hadoop, etc. Café, né, que foi também, né, uma biblioteca para redes convolucionais e visão computacional. Não posso fazer um download de redes já pré-treinadas, tá? Usando esse Model Zoo. Que mais? O Torque, tá? Que usa, né, o Facebook usa ele, certo? Tem o PyTorch, uma biblioteca de aprendizado de máquina de código aberto para Python. Tá? O Piro da Uber, né? Para programação probabilística também é construído sobre o Torque. Tá? E muitos outros, né? O Java, em Java, né? Tem um pacote de redes neurais, biblioteca de redes neurais para Java, o Mycroft AI, OpenCog, DL4G e etc. Tá? Qual é o perigo de, então, usar essas bibliotecas sem entender o que a gente está fazendo? Tá? Eu tenho esse exemplo aqui, tá? Olhou, né? A gente olha para essa figura aqui, né?
e diz que, pô, isso aqui é um gato, certo? Se eu colocar para uma rede deep learning, né? Se eu coloco uma dada deep learning treinada, se eu colocar essa imagem, ele vai dizer que é um guacamole, tá? Se eu colocar ela nessa posição, ele vai dizer que é um gato, tá? Então, ainda é caixa, né? A coisa é caixa preta. Por isso que testar e validar é um modelo. A gente construiu um modelo, certo? Mas a gente tem que testar e validar. Nada garante que ele vai funcionar sempre, certo? Mas pelo menos é bom a gente tentar entender o que está fazendo, porque normalmente os modelos são caixa preta, certo? Então, tem que cuidar, treinar, é todo um workflow, todo um fluxo de trabalho, não é pegar, aplicar e pronto, resolver o problema. Ok? Bom, obrigado, pessoal. Olá, nós estamos com um horário bem justo, então apenas uma pergunta, pode ser? No máximo 2. Alguma pergunta? Os exemplos citados no início, como o da Google, da inteligência que venceu os jogadores de Dota, esses são aplicações mais de inteligência não simbólica ou mistura? Sim, de machine learning, tá? No caso, aquele que venceu o jogo, né, aquela inteligência artificial do Elon Musk, a máquina jogava contra ela mesmo e, né, ele simulou cento e não sei quantos anos de jogos diários da máquina contra ela mesma, aí ela perdia, ganhava e via por que perdia, por que ganhava, tá? Mas é basicamente não simbólico. E há um estudo tentando misturar as duas inteligências artificiais, a simbólica com a não simbólica? Na verdade, existe uma transição entre as coisas, né? Então, por exemplo, tem, mas assim, por exemplo, se tu pegar a lógica fuzzy, tá? Na lógica fuzzy, o conhecimento está expresso na forma de regras, certo? Do tipo C, então, que é facilmente entendível por um ser humano, né? Dependendo do número de regras. Se eu colocar muitas regras, um ser humano também não consegue ler tanta regra, tá? Mas está na forma de regras do tipo C, então, certo? Essas regras, elas podem ser construídas por um ser humano. Eu poderia te perguntar, vamos construir uma máquina, por exemplo, de lavar roupa, certo? Em que a máquina automaticamente controla a quantidade de água e de sabão em pó em função da quantidade de roupa e da sujeira da roupa. Então, eu poderia fazer regras. Olha, se a roupa está muito suja, então coloque mais sabão em pó. Se é roupa muito pesada, coloque mais água. Eu faço um conjunto de regras que eventualmente estão, né, automaticamente a máquina já põe a quantidade certa de água e sabão em pó, usando essas regras que, né, todo mundo aqui entende e usa e faz no seu dia a dia quando vai lavar roupa. Né? Vai lavar no... Tá certo? E aí, o que acontece? Eu posso usar técnicas de aprendizado de máquina para construir as regras, certo? Então, por exemplo, algoritmo genético ou uma rede neural, né, eu posso misturar, né, tem sistemas que chamam neurofuzzy. Então, é uma rede neural, mas que eu posso dar uma interpretação fuzzy e usar técnicas de aprendizado para treinar a rede neural, mas que abre a caixa preta, né? E eu posso ler o conhecimento na forma adquirido através de dados, na forma de regras. Mais alguma questão? Você falou que, em termos de você usar a inteligência artificial, o mais difícil é preparar a informação. Mas, em termos práticos, qual é a limitação que eu tenho? Que tipo de coisa eu não posso fazer? O problema que eu tenho maior é tempo computacional, complexidade computacional. Qual é o tipo de limitação computacional que eu tenho para aplicar técnicas de machine learning, por exemplo? Bom, depende. Então, por exemplo, assim, no treinamento de redes neurais, certo? Se tu tem muitos dados, e normalmente, por exemplo, a Deep Learning, tu precisa muitos dados, tá?
o treinamento começa a ficar uma coisa, e até porque tu tem muito parâmetro para ajustar, né? Uma rede tem milhões de parâmetros que o teu algoritmo de treinamento, de aprendizado de máquina vai ter que ajustar, tá? Tu começa a ter problemas, né? Tu vai ter que, por exemplo, se tu não tem uma máquina adequada, né, para treinar uma deep learning, tu vai levar meses, tá? E aí, pô, eu treinei e não ficou bom, aí eu vou ter que ajustar de novo, porque a minha taxa de aprendizado, que é um hiperparâmetro que eu uso, né, não estava setado adequadamente e ele não conseguiu aprender bem o modelo. Certo? Então, por exemplo, para deep learning, o pessoal está usando muito GPU, porque muitas dessas computações para otimização, né, que roda um algoritmo de gradiente descendente, é matricial. Então, é muito bom de rodar em GPU e acelera muito o aprendizado. Certo? Então, para muitos dados, tem que ter máquinas poderosas, né, e assim por diante. Não sei se eu respondi a pergunta. Esse tipo de coisas são conhecidas. Você sabe quando você pega um problema, qual é o tipo de limitação que você vai ter, qual é a máquina que você vai ter que usar. Sim. Ou é mais por experiência? Eu vivi, eu testei, eu sei que é assim. Na verdade, sim, a gente tem mais por experiência, né? Então, esse problema eu acho que dá para resolver. Não vou precisar usar uma deep learning, por exemplo. Eu posso, né, eu mesmo fazer o pré-processamento e fazer uma bag of features, né, pegar aquelas características que eu acho que são mais importantes e usar isso. Tá? Ou, por exemplo, tem muito problema no aprendizado de máquina, que é um aprendizado estatístico. Né? Então, por exemplo, se o meu problema muda ao longo do tempo, eu vou ter que retreinar tudo de novo, a menos que eu pense, não, esse meu problema vai mudar e eu preciso fazer um aprendizado contínuo. Que técnica de aprendizado de máquina é mais adequado para fazer um aprendizado contínuo? E assim por diante. Tá? Há problemas de outliers, problemas de dados missing, né? Na parte de preparação de dados. Né? Como saber que aquele cara é um outlier? Né? E como, eventualmente, outliers influenciam o teu algoritmo de aprendizagem de máquina.